Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para com todos, para com vossas vidas. Nesse momento, nós vamos meditar na Palavra de Deus em uma reflexão voltada para a área da família e principalmente para a vida conjugal, baseado na Palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo número 5, a partir do versículo de número 25 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Glória a Jesus. Queridos irmãos, a história bíblica aqui, ela menciona um fato triste, sofredor. Conta a história acerca de uma mulher que a Bíblia é clara em dizer que ela padeceu nas mãos dos médicos cerca de 12 anos, gastando tudo que tinha. Subentende-se que os médicos só atendiam pelos valores financeiros, mas não porque eles tinham a cura. E gastando tudo que ela tinha, o texto bíblico, o versículo 26, o finalzinho vai dizer que ela estava, pelo contrário, ao invés de ela ser curada, ela está indo de mal a pior, e seu estado só estava piorando, indo a pior. Mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus, ouviu a notícia, ouviu alguém mencionar sobre o poder que há em Cristo Jesus, ouviu falar que Jesus faz milagre, que tem solução para as causas impossíveis, para aquilo que é impossível a medicina. Jesus tem solução. E ela, ouvindo falar de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ela procurou ir atrás de Jesus, ir em busca de Jesus. E ela, vendo a multidão passando, ela sabia que era Jesus, que era a oportunidade para ela alcançar o milagre. Ela foi atrás, foi por detrás de Jesus em meio à multidão. E a Bíblia aqui vai nos contar que ela, por detrás da multidão, por detrás, indo atrás de Jesus em meio à multidão, ela tocou na orla das vestes de Jesus. Isso quer dizer, ela foi por baixo. E quando ela tocou, a virtude de Jesus se manifestou, porque ela acreditava. Ela fez isso com fé. Ela foi acreditando, ela foi sem dúvida. E a graça, o poder se manifestou e a sua hemorragia foi estancada na hora. Ela foi curada na hora que ela tocou na orla das vestes de Jesus. E esse texto bíblico, ele nos traz ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Mas, como eu falei no princípio da saudação desse vídeo, eu quero fazer uma analogia desse texto bíblico para a área familiar. Eu quero falar de hemorragia, feito uma analogia, hemorragia sentimental. Eu quero deixar um tema para isso, sobre os 3 tipos de hemorragia e principalmente hemorragia conjugal. Porque para eu falar da hemorragia
conjugal, eu preciso trazer um breve assunto, falar um pouco do assunto breve da hemorragia física. Porque um fator que ameaça a vida humana, ou a qualquer ser vivo que tem sangue, um fator que ameaça a vida e que pode levar à morte, são o sangramento e hemorragia. Que se constantemente, se de constante haver um sangramento, uma perda de sangue, através de uma ruptura de artérias, ou veias, ou capilares, se de contínuo, sem ser solucionado, ele traz grandes danos. Uma hemorragia arterial, ela gera perda de sangue sob pressão. Uma hemorragia arterial, um rompimento de uma artéria, ela gera uma perda de sangue rápida sob pressão. Uma hemorragia venosa uma perca de sangue intensificada, mas que de contínuo, elas geram uma perca de sangue contínua e que também precisa ser estancada, mas a velocidade é menos do que o rompimento de uma artéria. E tem também o sangramento, uma hemorragia capilar, que é pelos poros, né? Que é uma hemorragia que pode ser identificada de pequenos pontos de sangue saindo pelos poros, pela área capilar, e que pode provocar também sérios problemas em não ser tratado. Então, uma hemorragia, ela precisa ser tratada e de imediato. Existe aquela hemorragia que ela é externa e existe a hemorragia interna. Todas as hemorragias elas são perigosas, mas eu costumo dizer que a hemorragia interna ela se torna mais perigosa porque a hemorragia interna ela não é visível, não sabe onde está perdendo. Se a pessoa não tiver uma certa experiência para identificar que o ser humano, o paciente, ele está com a hemorragia interna, ele pode ir a óbito imediatamente, porque a hemorragia interna ela vai atingir outros órgãos e gerar uma série de problema. Observamos que quando uma pessoa, um ser humano, ele é acometido de um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ele perde movimentos, às vezes ele perde a voz e gera uma série de danos no seu corpo, que isso é uma hemorragia interna. E uma hemorragia ela é terrível. Uma hemorragia ela precisa ser tratada de imediato. E como eu disse que a hemorragia interna é mais perigosa que a externa, porque a hemorragia externa se coloca um torniquete, se amarra com a atadura, se coloca alguma coisa, se leva na emergência para suturar, para dar um jeito, é mais fácil. A hemorragia interna, ela pode, o sangue ele pode coagular em certas áreas, e se coagular no pulmão, a pessoa perde a respiração. É por isso que algumas pessoas, quando tem problema de AVC, de derrame, que a gente conhece como derrame, toma um certo remédio chamado anticoagulante, que é para o sangue não estar coagulando internamente, para que isso ajude a sobreviver até mesmo com uma respiração. Então, a hemorragia é algo muito sério na vida de um ser humano. E eu comparo alguns fatores, alguns acontecimentos, eu observo, e que dá para se fazer uma analogia e comparar na vida conjugal com uma certa hemorragia sentimental, hemorragia no sentimento, na vida a dois, no matrimônio. E isso é um problema, isso é um perigo, uma hemorragia sentimental. O que são há sérios fatores que causam hemorragia física. Uma hemorragia física são sérios fatores que geram hemorragia física. A hemorragia aguda mesmo, ela é gerada por uma perfuração de bala. Uma pessoa que toma um tiro, ela pode gerar uma hemorragia aguda, e na maioria das vezes é o que mais acontece, e muitos não resistem e terminam morrendo. Uma facada, ela gera uma hemorragia terrível, né? E isso pode causar sérios problemas. Então nós vemos que hemorragia é um caso muito sério e que, se não for tratada, pode levar o paciente à morte. Se nós observarmos, a hemorragia que essa mulher sofria, ela gerou alguns fatores. O livro de Números
vai nos ensinar que quando a mulher estava com um fluxo contínuo, ela era afastada, era tida como imunda e afastava ela da sociedade. Então, essa mulher aqui, ela possivelmente ela estava afastada da sociedade, porque a sociedade judaica tinha como imunda, era o costume deles. Então ela era tida como imunda. Então essa hemorragia que ela gerou nessa mulher um certo afastamento, afastou as pessoas dela. E outra coisa que essa hemorragia gerou nessa mulher aqui foi percas de valores, gastos desnecessários, desequilíbrio econômico, desequilíbrio financeiro. Gerou, a hemorragia gerou. A hemorragia conjugal não é diferente. Uma hemorragia na vida conjugal, na família, ela traz sérios problemas. E principalmente atingir a área, o desequilíbrio financeiro. Atinge o desequilíbrio financeiro, as coisas perdem o equilíbrio, o controle. Então, uma hemorragia conjugal. E o que é que gera uma hemorragia conjugal? Existem vários fatores que geram hemorragia conjugal. Por que eu chamo de hemorragia conjugal? Porque uma palavra que o cônjuge diz de forma errada ao seu cônjuge, que fere o âmago, gera um sangramento sentimental. E se não for tratado com o perdão, com a restauração da comunhão, aquilo vai esvaindo o sentimento aos poucos. E a maioria dos lares é destruído por sangramento contínuo, feridas abertas não reparadas, questões mal resolvidas, e que termina gerando uma certa hemorragia conjugal. E às vezes muito casal ele termina morrendo o sentimento, o amor, termina se separando por causa de hemorragia conjugal, que são geradas por comportamentos de ambas as partes, tanto dele como dela. Às vezes o comportamento do homem fere a mulher e o sentimento dela vai se esvaindo. E isso enfraquece a relação, enfraquece a comunhão na família. É muito preocupante a questão de uma hemorragia conjugal. Às vezes uma palavra, um gesto ou comportamento fere o cônjuge. E da pior situação nessa área do sangramento sentimental é a falta de humildade, reconhecer. Sabe aquele tipo de pessoas que erram o tempo inteiro com o seu cônjuge, mas nunca reconhece que errou e está sempre certo? E aí não quer perder. Quantos esposos não quer perder a sua esposa? E quantas esposas não quer perder o seu esposo, mas termina perdendo porque o seu comportamento corriqueiro foi gerando sangramento sentimental, e quando se dá conta, aquela pessoa já não tem mais sentimento, já está morto o seu sentimento. Então nós observamos que isso são coisas que devem ser tratadas. No nosso dia nós só vemos o aumento de problemas na vida conjugal, o desentendimento. Nós vemos pessoas se separando que depois que está longe um do outro é que vai reconhecer que ama um ao outro, que vai bater a saudade. Mas a hemorragia, o sangramento levou ao fator de terminar se separando, a destruir um lar. Então existe muito homem que no seu machismo ele fere a sua esposa com as suas palavras, com o seu comportamento. A Bíblia nos ensina que o varão ele tem que cuidar da esposa, da varoa, como vaso frágil. Isso revela proteção. O homem cuidar da esposa como um vaso frágil, isso revela proteção. Embora é lamentável, mas essa é uma realidade. Existem muitos homens aí que é um mamão, que mostra uma certa fragilidade, que é pior a estrutura, é pior do que certa mulher. Isso é terrível, ainda fica mais feio ainda. Mas
O machismo às vezes machuca e vai ferindo o sentimento, e aquele amor de princípio, quando vê, não tem mais aquele mesmo calor, aquele mesmo sentimento. Se nós observarmos uma hemorragia interna, os sinais dela é pele fria, né? A imunidade fica baixa, a pele fica fria, úmida e pegajosa, a respiração fica curta, né, e rápida, a respiração fica curta e rápida. E um outro fator muito grave na hemorragia interna é que segundo algum momento ele termina alterando, depois de a pele fria, de a imunidade estar baixa, a pele fria e pegajosa, a respiração curta, fraca e rápida, é seguido de uma alteração no nível cerebral. E a hemorragia interna, ela causa isso. E geralmente a hemorragia conjugal, ela é comparada, ela é mais, dá para se fazer mais uma analogia com a hemorragia interna, porque o sentimento é interno. O sentimento é interno. Quantas vezes o homem erra com a esposa erra com o esposo, e depois toca a vida parecendo que não aconteceu nada, não reconhece o seu erro, mas feriu ela, feriu ele está ali sangrando por dentro aos poucos, e isso vai trazendo uma frieza na vida conjugal. Uma frieza, porque da hemorragia interna começa a esfria a relação, começa a estar produzindo uma frieza, porque do comportamento que gerou aquilo, um sangramento interno. E aí a gente vê a comunicação, que quando fala se a respiração fica curta e rápida, isso está falando de um teor de vida na hemorragia física, de um teor de vida curto, né? Que uma pessoa com a respiração curta, ele não tem fôlego para muita coisa. E semelhantemente é uma hemorragia sentimental, uma pessoa com a respiração curta, ou seja, com fôlego curto na vida sentimental, não suporta muito tempo, não suporta mais muita coisa. E quando dessa hemorragia começa a terminar atingindo, tendo seguido de uma alteração na consciência, aí é que está o perigo. Quando passa a ter uma alteração na consciência devido à hemorragia interna, aí é que está o perigo. Uma hemorragia não tratada, ela pode levar o ser humano à morte. Ela traz sintomas e pode, se não procurar tratar de imediato, pode levar à morte. Eu disse que uma hemorragia mais perigosa é a hemorragia interna. E o perigo é o sentimento. Porque assim, existe na vida conjugal o que se compararia a hemorragia externa e hemorragia interna. Eu vou clarear para você entender. A hemorragia externa é que eu comparo na vida sentimental, é aquela hemorragia que quando gera o problema, a causa, a ferida, que a pessoa desabafa, a pessoa fala e começa a brigar entre si, discute, joga para fora o que está passando, e isso é hemorragia externa. Que quando a pessoa diz o que está sentindo, quando se quer tratar, se trata. E quando a pessoa fere e que o outro fica calado no silêncio, mas por dentro está sangrando, está ferido. E somente na maioria dos que se calam, é que muitas vezes tem pessoas que se calam, quando olha para o outro, que vê que o outro não reconhece, então não adianta falar, não adianta dizer nada. Aí só vai se entristecendo. Isso é o que eu chamo de um sangramento sentimental. Vai se esfriando, a frieza vai tomando conta, e isso vai encurtando aquele fôlego, aquele calor, aquela alegria de estar junto, e isso é um perigo. Uma hemorragia não resolvida, uma hemorragia não solucionada, não barrada, ela pode gerar diminuição do sistema imunológico, que gera o que nós chamamos de anemia. Uma pessoa com um sistema imunológico fraco, a pessoa ela fica sujeita a ser acometida de uma outra enfermidade. Uma pessoa com um sistema imunológico fraco, ela fica sujeita a ser cometida de uma outra enfermidade com mais facilidade, a ponto de levar à morte. Nós agora estamos passando num período de pandemia, que as pessoas mais da área de risco são as pessoas de imunidade mais baixa, são as pessoas que são mais frágeis nas suas imunidades, no seu sistema imunológico,
Então, essas pessoas são frágeis, porque se ser cometida, essas pessoas são da área de risco de morrer. Não é diferente, uma pessoa com hemorragia, ela fica assim, ela fica frágil. Então assim, ela fica sujeita e com facilidade ela fica sem proteção no sangue para resistir a um vírus, para resistir a uma outra enfermidade qualquer. E por causa de hemorragias conjugal, na maioria das vezes, termina um dos cônjuges por falta de vigilância, feridas contínuas, grosseria, ignorância. Não é o correto, mas nós temos um inimigo que ele inverte, ele é senhor da brecha. Então assim, por falta de cuidado, de tratar da hemorragia conjugal, de procurar a esposa para dizer, olha, eu errei, me perdoa. Por falta disso, na maioria das vezes, de procurar o esposo para corrigir um erro, na maioria das vezes, o cônjuge, devido a estar com um relacionamento anêmico, fraco, ele fica sujeito a ser acometido por um outro sentimento fora, por uma enfermidade fora. E quando é acometido por outro sentimento fora, a situação só piora, porque há uma diminuição na hemorragia, há uma diminuição nos glóbulos vermelhos e que gera oxigênio para o sangue, e na hemorragia ela diminui os glóbulos vermelhos do sangue, que o sistema imunológico baixa, e são os glóbulos vermelhos são os responsáveis de gerar, de fornecer oxigênio para o sangue, para que a vida esteja ativa, esteja com vigor. Então, se não está acontecendo isso, o paciente está sujeito a ser acometido por outra enfermidade. Na vida sentimental acontece muito isso. A maioria das vezes de acontecer, principalmente na vida daqueles que não têm um certo temor da palavra de Deus, porque uma coisa que eu vou mencionar aqui, que é muito importante ouvir isso, a maioria de muitos casamentos, muita vida conjugal cristã é sustentada pela graça de Deus, pelo temor a Deus. Às vezes chega num nível de hemorragia terrível, gravíssimo, mas ainda é sustentado pelo temor a Deus. E quando na maioria das vezes não procura reconhecer, e quando muitos no meio da igreja não resistem e termina se separando, termina acontecendo na família o que não era para acontecer, mas toda essa causa é por causa de hemorragia conjugal. O que são gerado? Mentirinhas, pequenas mentiras, comportamentos desagradáveis que desagradam ao outro. Isso tudo gera uma espécie de hemorragia conjugal. Esposa que casa, mas quer viver uma vida de como se fosse um adolescentezinho, uma jovenzinha de solteira. Homens que se casa, mas quer se comportar como se não fosse casado. E tudo isso vai ferindo o cônjuge e gera uma hemorragia conjugal. Isso é um perigo. A hemorragia conjugal não tratada, ela pode gerar morte. Mas à luz da Escritura Sagrada, nós vemos que, como eu falei, que a hemorragia conjugal comparada à vida dessa mulher, que gerou gastos, gerou falta de comunhão, hemorragia conjugal também faz isso, às vezes fere a comunhão na família, fere a comunhão no parentesco, fere comunhão na igreja, comunhão com o corpo de Cristo, fere uma série de áreas, mas a hemorragia, independente da situação da qual for, mesmo que ela perca o controle humano, ela tem solução. Aonde, Sérgio? Nos pés de Jesus. Quando a mulher gastou tudo que tinha, porque a hemorragia dela gerou desequilíbrio financeiro, e na família não é diferente. Quando a família conjugalmente não está bem, os gastos, tudo desequilibra. Mas nos pés de Jesus tem solução para todo tipo de hemorragia. Nos pés de Jesus tem solução para restaurar casamento que está passando por hemorragia conjugal. Se ambos os dois, que se ama, mas está passando dificuldade porque estão todos os dois feridos e sangrando. E o primeiro passo que o inimigo aponta para ir é a separação. Mas se recorrer aos pés de Cristo, ele tem remédio, ele tem solução, ele pode estancar, fazer o milagre de parar esse sangramento, restaurar a saúde e o vigor voltar.
Então, Jesus tem solução. Mas eu te tenho algo a mais para dizer nessa palavra. No livro de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. O que eu quero te dizer com essa palavra? Se na tua vida conjugal, a hemorragia contínua, o sangramento contínuo, sabe aquilo que você disse, eu não aguentei mais, ele não aguentou mais, gerou uma morte, mas você ama, você não queria perder, e você tem vontade de ter uma restauração e até hoje não teve, eu quero te dizer que nos pés de Jesus, você consegue a restauração do seu lar. Jesus restaura, ressuscita o seu casamento, restaura o seu sentimento e te dá a vitória. Nos pés de Jesus tem solução para a hemorragia conjugal, que na maioria das vezes é gerada por falta de vigilância de ambas as partes, por não reconhecer erros, por não reconhecer que está errado, por falta de perdão, por falta de sentar os dois e colocar as coisas em pratos limpos. Termina gerando hemorragia conjugal. Mas nos pés de Jesus tem solução, tanto para barrar a hemorragia, como para ressuscitar aquele sentimento que já morreu. Quem sabe você está empurrando com a barriga, está vivendo com a tua esposa porque é o jeito, mas não tem mais sentimento. O sentimento já está morto porque você vinha sangrando há muito tempo. Jesus não quer que você viva assim. Ele é a ressurreição e a vida. Clame ao Senhor, busque em nome de Jesus, porque a palavra diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Clame em nome de Jesus pelo seu casamento, pela sua família, porque família é projeto de Deus. O inimigo de nossas almas que vem para destruir os projetos de Deus, mas família, quem constituiu família foi Deus. Não desista da sua família. Ainda que a hemorragia tenha matado o seu sentimento, clame, desça nos pés de Jesus, porque Ele tem poder restaurador para restaurar a tua casa, a tua família, o teu casamento, para trazer de volta a alegria e a paz.